Enfim, Léo Jardim tem sua renovação com o Vasco anunciada oficialmente, quase 2 meses de imbróglio, sendo que desde o começo do ano já havia essa especulação, essa negociação muito arrastada. Bom, eu falei um pouco sobre isso na época, sobre como eu não via o Léo como um vilão, mas talvez o staff dele um pouco ganancioso, e agora com tudo isso definido a gente pode olhar para frente e voltar a falar bem desse goleiraço que defende a camisa do Vasco. Fala Vascão, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os vídeos aqui desse canal. Eu tô aqui para falar um pouco sobre o Léo Jardim, que teve a sua renovação com o Vasco anunciada oficialmente nas redes sociais oficiais do clube. O Cruz Maltino anunciou um acordo até 2030 com o Léo, sendo que esse novo contrato que vai até 2030 se inicia em 2026, ou seja, não é uma extensão do atual contrato, e sim a garantia de um novo contrato após o término desse atual, que vai até dezembro de 2025. Esse contrato atual, inclusive, contava, no caso, com uma cláusula de renovação automática em caso de um certo número de partidas que já havia sido batido pelo Léo. Honestamente, não sei como é que ficou isso, se por acaso foi feito um comum acordo para cancelar essa cláusula e fazer um novo vínculo de forma manual, entre aspas. Seja como for, Léo garantido no Vasco até 2030. Essa garantia, claro, passa pela possibilidade de não haver um clube da Europa interessado nele por um valor de 10 milhões de euros ou superior. É um valor que eu considero improvável para um goleiro que hoje tem 30 anos e que ao fim desse vínculo vai ter 35, ser negociado para fora do país. Eu não acho que vai ter um clube, talvez da Arábia ou, não sei, do Oriente Médio, da China ou até da Rússia. Tirando esses lugares, eu não vejo um clube europeu pagando isso tudo num goleiro. Principalmente um goleiro de uma idade avançada e que já foi testado na Europa e que não se provou esse goleiro todo, pelo menos no contexto em que esteve inserido, que foi o Losc Lille e o Boa Vista de Portugal. Mas isso aqui não é para falar mal do Léo, é simplesmente entender a realidade em que ele está inserido. O Léo é muito acima da média para o futebol brasileiro, isso não tenho dúvida. Porém, para fora do Brasil, ele é um goleiro normal, para não dizer um goleiro medíocre. Ele chegou à seleção brasileira, é claro, por muito mérito, pela grande fase que vivia, mas com as peças que ele compete hoje, como por exemplo o Bento, o Everton ou até o John do Botafogo, ele oscila muito mais do que eles e quem sabe até seja a pior opção, porque você pega a questão de idade, você pega a questão de conquistas coletivas, até em desempenho recente mesmo, enfim. Bom pra gente, porque pro Vasco o Léo é ideal, é perfeito, é o goleiro que a gente precisa para ter a solidez nos próximos anos, e foi da vontade dele permanecer, não foi falta de opção. Houve proposta do Galatasaray da Turquia e de um clube de Portugal que eu especulo ser o Porto, porém não foi confirmado pela apuração do Globo Esporte, feita pelo Bruno Morito e pelo Caê Mota. Sabe-se que era um dos grandes de Portugal. Os grandes são Porto, Sporting e Benfica. Um desses três teria feito proposta pelo Léo. De novo, eu especulo que seja o Porto, porque teve uma notícia dessa no começo do ano sobre o Porto estar interessado no Léo Jardim. Bom, beleza. Dito tudo isso, o que importa mais nesse caso? Como é a imagem do Léo daqui em diante? Porque, como eu falei, eu toquei nesse assunto tem mais ou menos 1 mês e meio. Na época que ainda estava na fase de especulação dessas pedidas salariais, do staff do Léo, e muita gente falava que o Léo estava sendo mercenário. E aí entrava aquele debate. O Vasco está fazendo um favor pro Léo, o Léo está fazendo um favor pro Vasco. Eu não acho que nenhum nem outro. Eu acho que para os dois está um bom cenário. Pro Vasco tem um bom goleiro agora à sua disposição, por mais tempo, que há 2 temporadas vem salvando a nossa pele. E pro Léo é muito bom para ele estar envolvido numa grife. O Vasco é uma grife. E, modéstia à parte, estar no Vasco foi o que levou ele ao grande feito da carreira dele, que foi ir para a seleção brasileira. Então não é pouco provável que ele volte à seleção brasileira pelo Vasco da Gama. Inclusive porque o Vasco tem tudo para ter um ano mais tranquilo a partir do momento em que tiver um investimento externo. Aí já entra num outro tema, que é a questão da revenda da SAF, mas, enfim, ao que tudo indica e ao que parece, é uma coisa que está encaminhada. Então, isso estando encaminhado, obviamente, o Vasco deve ter um time mais competitivo e para o Léo isso é benéfico. E com certeza isso foi colocado na mesa para que ele pudesse querer ficar aqui. Mas eu não acho que precisava. O Léo já mostrou muita identificação com a nossa camisa. Ele chegou no Vasco com 28 anos de idade, já não era nenhum garoto, vindo do Losc Lille da França, aonde ele era grande parte do tempo reserva, fez parte de uma conquista nacional pelo Lille, que foi o Campeonato Francês de 2020, como reserva do goleiro Maignan, que hoje é do Milan. Então, ali havia sido talvez o seu grande momento, ou quem sabe a Libertadores 2017 pelo Grêmio, em que ele era terceiro goleiro. Nem era nenhum reserva imediato do Marcelo Groi. Então, talvez em conquista coletiva foi a maior, mas em participação havia sido aquilo, como goleiro de backup de uma conquista nacional.
E agora no Vasco ele vem trilhando um caminho de idolatria, né? Inclusive já passou dos 100 jogos aqui com a nossa camisa. Tá a longos passos de passar grandes goleiros do Vasco na história, com questão de número de jogos, etc. E olha que a gente só considera a possibilidade da disputa do brasileiro, seja ele de Série A ou B, que são 38 rodadas, e do Carioca, né? Porque Copa do Brasil e Copa Sul-Americana ou Libertadores, querendo ou não é uma coisa certa, é uma coisa subjetiva. A gente espera estar lá, mas contando somente as coisas certas, o Léo passaria de grandes goleiros da história do Vasco em número de partidas, e acho que seria importante até para poder, lá na frente, quando ele terminar esse ciclo, poder olhar para trás e ver que construiu algo. É uma coisa que acontece muito com esses goleiros aqui no Brasil. Por exemplo, tem o Gabriel Brazão, que está no Santos hoje. Eles saem muito novos daqui, são testados no alto nível europeu, não performam naturalmente, porque não tiveram essa experiência antes, não tiveram esse preparo, e voltam para o Brasil e constroem idolatrias muito grandes. Então o Brazão, claro, com a questão do Santos, pode ser que demore um pouco, até pelo momento que o Santos vive, mas vem sendo muito bem quisto pela torcida. E o Léo é a mesma coisa. O Léo saiu muito novo do Grêmio, já rodou muito tempo na Europa, e agora parece que encontrou um lugar onde ele vai conseguir construir uma relação de, pelo menos, idolatria. Não digo necessariamente dele se tornar um dos maiores jogadores da história do Vasco, mas dele deixar o Vasco daqui a um tempo com o sentimento da torcida de que, caramba, a gente teve um cara que fez muito pela gente. E ele ser bem quisto no Vasco, se ele quiser voltar futuramente, ou quiser visitar São Januário, enfim, como for o caso. Fato é que o Léo agora é um dos goleiros mais valorizados do país, está recebendo um salário agora de 930 mil por mês, informação do Lucas Pedrosa. É o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro e está entre os 10 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. A informação do Globo Esporte é muito importante, porque essa premissa da renovação partiu da insatisfação do Léo com o fato de que ele recebia muito menos do que os jogadores que nem titulares eram. E muito provavelmente está falando ali da situação, por exemplo, do Dimitri Payet. Mas tem outros nomes que recebiam e recebem muito. Por exemplo, o Jair, que recebe mais ou menos 800 mil por mês e que não é titular da equipe. Aí você imagina, você é o goleiro titular da equipe, é o cara mais exigido desse time, porque é o cara mais cobrado, é o cara que mais é acionado, recebe chutes o tempo todo. E aí você vê que tem um cara no banco, sem performar, ganhando muito mais do que você. Qual o sentido? E ele sabendo que tem mercado, tanto que houve a procura dos outros clubes. Mas aí entra o caráter do Léo, né? Ele priorizou o Vasco a todo momento. Ele não quis sair do Vasco. Então, acho que isso é o mais importante. E aí, voltando para a pergunta que eu fiz ao começo dessa sessão aqui do vídeo, qual a visão que fica do Léo daqui para frente? Bom, cada um com a sua visão, mas a minha visão é de um cara que quer estar aqui, que tem muito a entregar em performance, que tem capacidade de voltar para a seleção brasileira em algum momento, e que eu acho que vai trazer muita alegria para a gente ainda. Claro, não depende só dele, o time tem que performar, a gente tem que torcer para que tudo dê certo. Esse ano mesmo a gente tem que torcer por uma campanha fora de série na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Brasileirão, pela recuperação plena, né, da gente poder estar na metade de cima, mas com certeza, seja o que a gente conseguir, o Léo vai passar por isso, como já passou anteriormente, desde 2023, vem passando por ele todos os grandes jogos do Vasco, né? A gente lembra aqui de cabeça o jogo contra o Operário recentemente. Mas você vai vangloriar uma vitória contra um time de Série B? Não é por aí, mas é valorizar um avanço de fase sofrido na Copa do Brasil, em que o Léo se mostrou muito útil, né? Como havia se mostrado no ano passado contra o Fortaleza, na mesma Copa do Brasil, ou contra o Água Santa, também na Copa do Brasil, e outras tantas partidas aí que a gente viu o Léo sendo acionado e correspondendo. Então, a imagem que fica para mim é essa, do cara que está comprometido com o clube, que tem boa performance para entregar e, pouco a pouco, constrói uma imagem de idolatria conosco. Bom, eu fico por aqui. Obrigado pela audiência. Sempre a recomendação do like, da inscrição e também das redes sociais do Analisa Vasco, todas sob @AnalisaCRVG. Também temos o nosso site, analisavasco.com, e o nosso grupo de WhatsApp, tudo aqui na descrição. Tamo junto, valeu e até a próxima.